conhece, eu sou o professor Alexandre Rodrigues, professor de Biologia. Seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu vou estar falando sobre um grupo de animais muito simples. Eles estão presentes no planeta há mais de 600 milhões de anos. Existem mais de 10 mil exemplares espalhados por todo o ecossistema aquático, principalmente marinho. Estou falando dos poríferos. Sim, animal extremamente simples. Quer saber um pouco mais sobre ele? Então vem comigo. Pessoal, qual outra característica eu posso estar destacando sobre os poríferos? Uma característica que nós chamamos de diferencial. São animais sem tecidos verdadeiros e sem órgãos. E isso pode ser justificado pelo fato de eles serem ablásticos. Veja bem, o que significa ser ablástico? Eles não possuem folhetos embrionários, os chamados ectodermos, endoderma e mesoderma. Esses folhetos fazem parte de todos os grupos de animais. Porém, quando se descobriu que eles não eram portadores de folhetos, se fez necessário pegar o reino animal, esse reino muito grande, chamado de reino metazoários ou reino metazoa, e subdividi-lo em dois sub-reinos. O sub-reino eumetazoa, onde você vai encontrar todos os animais verdadeiros, com tecidos verdadeiros, com órgãos e sistemas, e um sub-reino paralelo a esse, que você vai chamar de parazoa, onde você vai encontrar os poríferos. Com base nisso, nós podemos destacar também outras características aqui, que nós chamamos de simetria, que pode ser radial ou assimétrica. Olha aqui. Quando nós pegamos aqui, olhamos para o nosso porífero, tá? Se eu cortar esse porífero aqui no meio, você vai perceber que o que ele tem de um lado, existe do outro. Isso é uma simetria. Mas nada impede de eu cortá-lo nessa posição ou nessa posição. Então, independente da forma como eu venha cortar esse animal, ele terá uma simetria, ou seja, terá de um lado, o que terá de um lado, ele terá do outro. Isso permite nós classificarmos a simetria dele como radial. Você pode estar cortando de várias formas diferentes, que você terá as mesmas estruturas de ambos os lados. Porém, alguns exemplares, algumas espécies, elas crescem em ramos laterais chamados brotos. E esses brotos têm formas e tamanhos diferentes, dando aí então o que? Uma assimetria. Então ele pode ser classificado tanto como simetria radial ou assimétrica. São aquáticos, como eu havia falado, 90% deles estão presentes na água marinha, tá? E alguns exemplares estão em água doce, e são sésseis. O que significa dizer isso? São fixos, vivem fixos ao substrato. Tanto um coral, uma rocha, passam a vida toda assim. E isso nos dá uma outra informação que classifica também o porífero. Eles são filtradores, ou seja, eles retiram da água, através de células específicas, o seu alimento. Dá uma olhada aqui. Bom, se você parar para analisar a morfologia desse animal, você vai perceber que ele tem uma cavidade interna, que você vai chamar de átrio. Ele tem uma abertura na parte superior, que você vai chamar de ósculo, e você vai encontrar aqui também vários furinhos espalhados por todo o corpo desse animal. Esses furinhos são chamados poros, o termo que dá o nome aos poríferos. Então, a água entra por esses poros, passa por dentro do átrio de forma circular e sai pelo ósculo. Isso só é possível graças a um conjunto de células que existe aqui, na chamada o quê? Revestimento interno. Você tem um revestimento externo e tem um revestimento interno. O grupamento de células aqui dentro, chamado de revestimento interno, eu trouxe para cá. E aí a gente agora vai perceber que células são essas. Como vocês podem notar, são poucos os tipos de células. Como se trata de um animal muito simples, a diversidade celular é muito pequena. Então você tem aqui, por exemplo, a presença dos porócitos, temos aqui os coanócitos, temos os amebócitos, que são essas células aqui verdes, mais largas, e temos os pinacócitos. E entre algumas dessas células você vai encontrar estruturas chamadas espículas e fibras. Vamos falar um pouco sobre essas células? Vamos começar pelo coanócito, a célula mais importante desse grupo. Tá? Os coanócitos, lembra do caminho da água? O caminho é poro, átrio e ósculo. Entra pelos poros, circula dentro do átrio e sai pelo ósculo. E não por cima, como alguns acham que acontece. Por que o caminho é justamente esse? Essas células aqui, chamadas coanócitos, ela tem, está vendo aqui, uma estrutura na forma de cone, na qual brota ali um flagelo. Esse flagelo bate de forma circular e cria uma corrente, fazendo com que a água venha do lado de fora e passe obrigatoriamente por elas. E aí ela realiza uma segunda função muito importante. Ela filtra o alimento e realiza a digestão intracelular. Pessoal, esses animais são muito simples. Eles não são dotados de órgãos capazes de fazer digestão. Não tem boca, não tem estômago, não tem cavidade digestória. Significa que a digestão é a nível celular.
E dentro da célula, por isso que nós dizemos que essa célula, chamada conócitos, tem o papel de realizar a digestão intracelular. Então, depois que ela filtra a água, retira a matéria orgânica, realiza a digestão intracelular, ela passa esse alimento para essas células aqui, ó, chamadas amebócitos. Tem esse nome por causa do formato, são células largas, em forma de uma ameba. E ela tem 3 funções aqui muito interessantes. Primeiro, ela vai formar os gametas, masculino e feminino, espermatozoide e óvulo. Segunda função, ela é responsável por pegar esse alimento que ela acabou de receber dos conócitos e transferir, distribuir para todas as outras células. Ela faz a distribuição desse alimento para todos os tecidos. Perdão, para todas as células, tecido não. E nesse caso, a outra função importante aí, ó, né, é a diferenciação celular que ela realiza. Como assim? Ela é um tipo de célula-tronco dos poríferos. Ela consegue se diferenciar em todas as outras células existentes nesse animal. Bom, tudo bem? Bom, falamos do conócitos, falamos dos amebócitos. Vamos falar um pouco aqui agora sobre os pinacócitos, tá? Os pinacócitos, pessoal, ele pertence ali àquela região que nós chamamos de quê? De revestimento externo. Essa aqui, ó, né, em azul. Então, essas células, elas são placoides, elas são placas muito largas e muito finas. Tá? Elas parecem, por exemplo, células da pele, da nossa pele, as chamadas de tecidos epiteliais, células epiteliais. Elas conseguem ser muito largas, mas elas conseguem se manter muito unidas. E essa união permite uma função muito importante, revestimento. Ela reveste todo o corpo desse animal, tudo bem? E aí, por último, ó, temos aqui os porócitos, que o próprio nome já diz, é um poro, por onde a água entra. A água passa por dentro dele e obrigatoriamente vai ter que chegar aqui nos conócitos, certo? Bom, o que ficou faltando para a gente? Ó, ficou aqui, ó, as espículas e as fibras. Essas estruturas, elas estão entrelaçadas, anota isso, elas ficam entrelaçadas, e aí ao se entrelaçarem, elas criam o quê? Um ramo de que gera ali uma sustentação. Essa é a palavra, sustentação. Se nós pegarmos o porífero e tirarmos de dentro da água e colocarmos em uma superfície, ele não vai desmontar, ele não vai se desfazer. Ele não é molenga como, por exemplo, uma água viva. Essa sustentação de permanecer sempre com o mesmo formato, mesmo em épocas de cheia ou épocas de baixa pluviosidade ali, o que vai acontecer? Essa sustentação é graças justamente a esse grupo de estruturas aqui. As fibras, né, elas são aí estruturas que têm um potencial muito rígido, né, de dureza, de resistência. E as espículas também. Então, o conjunto delas é que dá essa resistência. As fibras também são conhecidas como fibras de espongina, tá? Então, guarda esse nome, tudo bem? Bom, pessoal, então essa é a ideia, tá? Essa é a primeira parte da aula dos poríferos. A segunda parte vem aí com relação à reprodução dos poríferos e eu aguardo vocês lá. Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Agora a gente vai estar falando sobre a reprodução dos poríferos. Eles se reproduzem de duas maneiras, a forma assexuada e a forma sexuada. Qual a diferença entre elas? A diferença está na união de gametas. No caso da forma assexuada, onde você não tem a união de gametas, os indivíduos formados serão geneticamente idênticos à esponja-mãe. Significa informar que não ocorrerá variabilidade genética. Já na forma sexuada, você tem a união de gametas e isso leva a indivíduos geneticamente parecidos, não são completamente idênticos, o que significa dizer que ocorre uma variabilidade genética. Evolutivamente falando, a variabilidade genética permite a formação de indivíduos mais bem adaptados aos meios adversos. Isso acontece em muitos processos evolutivos. Veja bem, vamos destacar agora aqui as formas de reproduções que nós conhecemos como assexuadas mais comuns. Nós temos aqui o brotamento, a regeneração e a gemulação. No caso da reprodução por brotamento, a esponja-mãe gera brotos laterais na qual eles vão se desenvolvendo, ficam muito pesados, se deslocam e caem sobre o solo. Se prendem a esse solo, se fixam, se desenvolvem, formam uma nova esponja geneticamente idêntica àquela que deu origem. No caso da regeneração, veja bem, eles não perdem pedaços, né? Você tem ali fragmentos que caem sobre o solo, né? E originam, né, uma nova esponja. Mas eu quero destacar uma coisa, isso não é um processo natural, eles não vão ficar perdendo pedacinhos, né, aleatórios. Na verdade, o que acontece, o que pode acontecer, é que passa um peixe ou um outro animal, esbarra nessa esponja e arranca pedaços dela, que a gente chama de fragmentos. Então, cada fragmentozinho desse vai cair sobre o solo, em condições naturais, vai se desenvolver,
e vai formar uma esponja geneticamente idêntica àquela que deu origem. Essa capacidade de regeneração está relacionada à simplicidade da esponja. Lembra que eu disse que as esponjas são ablásticas, ou seja, não possuem tecidos verdadeiros, não formam órgãos nem sistemas? Então, que possui ali um sub-reino próprio, né, o parazoa. Por que isso? Vamos lá, a gente precisa lembrar do período embrionário. Em todos os animais, inclusive em nós, o período embrionário, você tem a formação do zigoto após a fecundação. Esse zigoto vai se transformar em módula, essa módula se transforma em blástula, essa blástula se transforma em gástula e neurula. O período da gástula é o período em que você tem o surgimento dos folhetos embrionários. Esses folhetos, ectoderme, mesoderme e endoderme, são responsáveis por formar todos os tecidos verdadeiros, todos os órgãos dos animais. No caso dos poríferos, como o desenvolvimento deles se encerra na blástula, não chegando no período da gástula, não tem ali o surgimento dos folhetos embrionários. Por isso, eles são classificados o quê? Como ablásticos, não formam tecidos verdadeiros, são animais muito simples. E é isso que permite, né, o desenvolvimento de uma regeneração muito rápida. Ele não precisa de muitos recursos para se regenerar. Então, qualquer fragmentozinho que se desloque da esponja-mãe e caia sobre o substrato, ele se fixa e se desenvolve, gerando ali uma nova esponja. Tudo bem? Bom, a última forma aqui de reprodução assexuada, na qual os indivíduos formados são idênticos geneticamente, acontece com a maioria das vezes, né, a grande maioria aí, em esponjas de água doce. Queria que você anotasse isso, né? Pequena minoria aí, quase nenhuma, você vai ter aí esponjas marinhas realizando esse processo. A gemulação, ela está muito relacionada ao meio ambiente que a esponja vive. Vamos lá, se a esponja estiver vivendo em um ecossistema, por exemplo, em que você tem épocas de cheia e épocas de seca, supondo que na época de seca essa esponja fique, né, exposta, a água desça e deixe ela exposta ao meio ambiente, essas estruturas que estão aqui, ó, em destaque, as chamadas gêmulas, dentro dela você vai encontrar um grupamento de células. Então as gêmulas, eu trouxe para cá, você vai encontrar um grupamento de células chamadas amebócitos. Pessoal, lembra que eu disse que os amebócitos são as células tronco dos poríferos, que tem a capacidade de gerar todas as outras células? Então, essa é a célula que vai estar aqui dentro dessa gêmula, tá? Essa gêmula, então, vai estar protegida, né, pelas espículas, que são estruturas que geram ali uma sustentação, são rígidas, protegem, formam uma cápsulazinha e vai permanecer ali. E nesse período de seca, né, em que o animal está exposto, essas gêmulas vão gastar o menos energia possível. Elas vão ficar ali gastando menos, elas vão diminuir o metabolismo máximo delas. Passa esse período de seca, volta ao período de cheia e encobre novamente esse animal. Essa gêmulazinha agora se destaca, né, se desenvolve, gerando uma nova esponja idêntica àquela que a deu origem. Então você percebe que a forma de gemulação ela está muito relacionada ao meio ambiente. Ela vai responder às adversidades daquele meio. Tudo bem? Ok? Bom, dando continuidade, a gente agora vai falar sobre a reprodução sexuada. No caso da reprodução sexuada, como eu havia falado, é aquela que ocorre a união de gametas. Logo, vai haver variabilidade genética. Tá? Nesse caso aqui, ó, vamos supor, você tem aqui uma esponja macho e uma esponja fêmea. Mas veja bem, pessoal, as esponjas elas não têm um sexo bem definido. Tá? Ela não tem ali um dimorfismo sexual. Na verdade, elas respondem a tipo de substâncias químicas liberadas no meio ambiente para saber se ela vai produzir mais espermatozoide ou se ela vai produzir mais óvulo. Como é que isso acontece? Se naquele determinado período reprodutivo a esponja tiver lá muitos óvulos esperando serem fecundados, mas ela perceber quimicamente, por substâncias que são liberadas, né, no meio, quimicamente ela perceber que está faltando espermatozoide, no período de reprodução seguinte, ela vai vir já estimulada a produzir mais espermatozoide ao invés de óvulo. E ela pode fazer isso, essa alternância, né, essa alternância na produção de espermatozoide e óvulo, conforme a situação, ou seja, conforme as características daquele meio ambiente naquela época reprodutiva. Então vamos simplificar aqui. Ó. Nós temos aqui então, eu simulei aqui
uma esponja com a produção de espermatozoides, né, representando aqui a esponja macho, e aqui uma esponja fêmea, vamos dizer assim, com a produção de óvulos. Esses óvulos estão aqui dentro, nessas estruturas aqui. Eles chamam aqui de revestimento interno. Então, como é que a coisa acontece? Lembra que a água entra pelas laterais, pelos poros, né? Então, os espermatozoides vão percorrer junto com a corrente, ou seja, vão seguir a corrente ali, vão entrar pelos poros, vão passar aqui pelos poros e vão fecundar o óvulo. E fecunda. Ocorreu a fecundação, o que vai acontecer? Vai passar por aquele período que eu havia explicado, forma o zigoto, né? Aí forma ali a módula, essa módula forma a blástula, aí chega no período blástico e encerra. Aí, essa blástulazinha, ela se desloca daqui de dentro e sai. No que ela sai, ela cai no meio ambiente e então se fixa e se desenvolve. Mas eu quero destacar aqui, que essa blástula também é chamada de larva. Gente, a blástula do porífero é a larva do porífero. E aí, no caso dessa larva, são dois tipos de larva. Então preste atenção aqui, Entre essas larvas, tem a primeira aqui, em que você vai ter uma região sem locomoção. Essa região aqui é formada por, vamos dizer assim, por células, por estruturas imóveis, sésseis, sem movimento. Já esse outro lado aqui, você vai encontrar as estruturas com flagelo, com motilidade, com mínimo de movimento. Significa que, ao mesmo tempo, essa larva tem uma região sem movimento e uma região com movimento. E aí nós dizemos que essa larva é chamada de anfiblástica. Por que anfiblástica? Porque vem de anfíbio. O anfíbio não vive no ambiente terrestre e no ambiente aquático simultaneamente, ele não consegue viver nos dois ambientes. Então, essa ideia, né, essa ideia de ter movimento e não ter movimento, ou seja, com locomoção e sem locomoção, é que permite dar um nome a essa larva, anfiblástica. Já essa outra larva aqui, quando originada, você percebe que ela é toda formada por estruturas móveis. Ela é super móvel, ela tem locomoção. E nesse caso, justamente por ser móvel, nós vamos dizer que ela é chamada de parênquima, tá? Parênquima, perdão, tá? Tudo bem a diferença? Ok? Chegamos aqui então à anatomia e fisiologia. Então a gente só precisa entender essa anatomia e fisiologia dos poríferos, tá? Para a gente poder fechar aí o nosso conteúdo. Bom, você percebe aqui que nós temos aqui 1, 2, 3 esponjas. E olhando para ela, você já percebe que anatomicamente elas são diferentes, né? Você percebe aqui, que você tem a ascon, a síncon e a lencon. Bom, anatomicamente já percebe que umas são mais largas, maiores, possuem estruturas diferentes. Então vamos começar explicando aqui, a ascon. Mas o que eu quero que você se atente? Ao movimento da água, tá? A eficiência, né, dos coanócitos, que são aquelas células presentes no revestimento interno, que tem papel de filtrar a água, extrair o alimento, fazer a digestão desse alimento a nível intracelular. Tudo bem? Então a gente vai ver essa eficiência. Então veja bem, no caso do asco, lembra? A água entra pelos laterais, pelos poros, circula aqui dentro no átrio e sai pelo ósculo. E no momento que essa água entra pelos poros, ela vai ter que passar pelas células chamadas de coanócitos. E os coanócitos vão filtrar para retirar o alimento. Ok. Então repare que ela fez esse processo, esse caminho. No caso da esponja classificada, chamada como síncon, olha o processo. Ela possui essas estruturas aqui que você vai chamar de canais radiais. Esses canais radiais, tá? Eles vão permitir que a água permaneça por mais tempo dentro dela. Então a água vai entrar pela lateral, pelos poros, vai circular aqui nos canais radiais, todinho vai circular, e vai vir para o centro dela e vai sair pelo ósculo. Então perceba que a eficiência de fazer com que a água permaneça mais tempo nos canais, né, faz com que ele consiga filtrar ainda mais nutrientes. Ou seja, os coanócitos conseguem retirar mais nutrientes da água. Então, a eficiência nessa esponja é superior à anterior, à ascon, tá? Agora, veja bem, a lencon, tá? Você percebe que ela tem aqui, estruturas muito mais complexas, tá? Essas estruturas vão fazer com que quando a água entre, né, a água vai entrar pelas laterais, pelos poros, e vai passar por essas chamadas câmaras. Essas câmaras, olha que interessante, ela é toda rodeada
pelos coanócitos, pelas células responsáveis por filtrar a água. Então a água vai entrar, vai ficar rodando aqui nessa câmara, passa para outra, gira, 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 passa para outra, vai girando e vai fazendo isso em cada uma das câmaras até que ela chega aqui nessa região central e sai. Pessoal, você precisa olhar para essas esponjas e não se atentar à anatomia, mas sim à fisiologia. O que interessa aqui para a gente é quanto à fisiologia dela. É como se você perguntasse assim, qual delas é mais eficiente na filtragem do alimento durante o processo de entrada da água nesses animais. É óbvio que você vê aqui um processo evolutivo acontecendo. Você tem aqui uma captura de alimento, uma filtragem de alimento, perdão. Aqui você tem uma outra filtragem, aqui você tem uma outra. Mas você percebe que a eficiência, né, na esponja chamada de Lincoln, ela é muito mais interessante, ela faz com que a água permaneça por muito mais tempo dentro das esponjas, de câmara a câmara, na qual os coanócitos conseguem filtrar, tirar esse alimento e distribuir depois esse alimento para as outras células. Isso significa que aqui você tem um processo evolutivo acontecendo, onde você percebe que essa é mais eficiente. Ok? Bom, espero ter conseguido ajudar você nesse tema, tá? Quero te convidar a se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações e te aguardo nas próximas aulas. Até lá!